Olha o poder que você tem em mão agora, sem precisar ficar abrindo várias instâncias em janelas diferentes no seu Windows, de diferentes consoles, para estar vigiando diferentes ambientes. Você pode estar aqui controlando o seu ambiente Git, seu ambiente Doc, compilando a sua aplicação, puxando um pacote npm, tudo isso em um único lugar. Nesse vídeo eu vou estar trazendo uma dica para você, dev de Windows, para deixar o seu ambiente de desenvolvimento ainda mais tunado, ainda melhor para trabalhar com múltiplas instâncias de várias coisas, de vários serviços. E talvez você esteja se perguntando, poxa Felipe, mas para que eu preciso disso? Bom, se você é desenvolvedor Windows, como eu, né, que não tem dinheiro para comprar um Mac, ou então ainda não está muito acostumado com o ambiente do Linux, você deve já ter percebido que em muitos momentos você vai estar ali fazendo o gerenciamento da sua aplicação no Git, muitas vezes subindo um container no Docker, muitas vezes manipulando ali algum gerenciador de pacotes, como é o caso do npm ou yarn, controlando ali, né, uma instância do Mongo, e isso acaba pedindo que você esteja muito dentro daquela telinha preta do Windows, né? A gente tem o CMD do Windows, mas ele é muito precário, né? Ele só permite você abrir uma instância dele por vez, e muitas vezes a gente tem vários processos rodando na tela, e muitas vezes não é legal você abrir só naquele console pequeno dentro do seu VS Code, você quer ter um controle maior dessas aplicações, mas você tem que ficar abrindo, né, várias instâncias daquele cara, ou até baixando algumas ferramentas que tem aí no mercado que permite você criar múltiplas abas, né, do seu CMD, mas elas são travadas, né? Você não consegue criar determinadas coisas, você não consegue configurar de uma maneira que seja performático, né, e prático de você utilizar no dia a dia, ou até porque os atalhos são muito complicados e elas acabam trazendo até às vezes mais dor de cabeça para poder agregar os seus consoles do que facilidade. E é por isso que hoje eu vou te apresentar a ferramenta do Windows Terminal, tá? Que é nada mais nada menos do que o agregador de terminais do Windows, tá? Uma ferramenta gratuita feita pela própria Microsoft. E o melhor de tudo é que ela é bem fácil de você personalizar, e ainda por cima, no final do vídeo, eu vou deixar uma dica para você que não vai deixar o seu terminal do Windows devendo em nada para qualquer usuário de Linux. Mas antes da gente instalar junto essa ferramenta, configurar e ver o que ela tem para oferecer, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal aqui, porque eu tenho muito conteúdo legal. Se você gosta de programação, JavaScript, seja para o back ou para o front, ou de dicas de ambiente de desenvolvimento como essa. Então, deixa seu like aqui também, já para dar aquela força para o meu trabalho. E vamos para a mão na prática. E vamos lá, para a gente instalar isso aí, a gente vai acessar lá no nosso menu iniciar, a gente vai procurar pelo Microsoft Store, ele já vem, né, junto com o Windows, principalmente se você estiver usando o Windows 10, e ele é uma ferramenta que é como se fosse o Play Store dos celulares, onde você consegue procurar por alguns aplicativos, tem jogos e outras ferramentas da Microsoft. E uma das ferramentas que a gente vai procurar aqui dentro é justamente o Windows Terminal, tá? Quando você faz essa pesquisa, você vai se deparar com vários deles, tá? E aqui a gente tem dois Windows Terminals. A gente tem a versão Preview, que é uma versão beta teste, mas nós já temos a versão estável, onde ela está escrito apenas Windows Terminal, tá? Essa aqui é uma ferramenta oficial da Microsoft. Eu já possuía esse cara aqui, mas eu desinstalei para a gente fazer o passo a passo junto, tá? E é exatamente essa ideia que ele fala aqui. É um terminal aplicativo de terminais, né? Ou seja, você consegue ter todos os seus terminais agregados em um lugar só. E ele é bem moderno, é bem legal, não só o layout, a personalização dele, como também as possibilidades que você tem dentro dele, né, de trabalhar com ele. Eu vou clicar aqui em instalar, ele vai abrir uma janela para você logar no ambiente Microsoft, mas você pode fechar, tá? Não é obrigatório você logar com a sua conta Microsoft, principalmente se você não tiver um e-mail da Microsoft. Ele pede isso só para você compartilhar experiências e dar feedback do aplicativo. E aqui embaixo você pode ver já algumas coisas do Windows Terminal. Dá para ver que ele é altamente personalizável, então você pode configurar desde o fundo até como é mostrado, né, branches, por exemplo, do Git. E assim que ele terminar de baixar aqui, a gente vai dar os primeiros passos com ele. E assim que você terminar de instalar ele, ele já vai aparecer aqui em iniciar, e ele também já vai estar no seu menu iniciar. Então se você voltar lá no seu menu iniciar e digitar o Windows Terminal, ele já vai estar ali, tá? Então a gente já pode executar ele para a gente começar a dar os nossos primeiros passos dele e ver como ele se diferencia do comando normal, né? Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que ele já abriu aqui para mim num caminho, né, no PowerShell, mas que ele tem umas abinhas aqui, né, tem uns menuzinhos diferentes.
E essa aqui é justamente uma aba de guias, né? Um controle de guias, assim como a gente tem nos navegadores. Então, quando eu clico no meu controle de guias, eu posso, né, duplicar, né, o console atual e eu criar mais uma versão dele. Então, eu posso ter múltiplas instâncias no mesmo lugar aqui do PowerShell. Assim como se eu clicar nessa setinha para baixo, ele me mostra outros, né, prompts que eu tenho aqui, né? Eu tenho o Azure Cloud Shell aqui, tem o prompt de comando e o PowerShell do Windows. Então eu consigo abrir uma instância, né, de cada um, né, para trabalhar no Azure, para trabalhar com o prompt de comando. Então você vê já que ele consegue trabalhar com você de uma maneira, né, multitask, né? Você pode ter vários terminais para estar de repente um trabalhando com Docker, outro você, né, tendo instalado o WSL, outro está trabalhando com o PowerShell, mas uma coisa que a gente vê de cara aqui é que ele não oferece logo de cara aqui para gente, né, a possibilidade do Git. Imagina que você tem, né, instalou o Git, né, no seu computador e você tem aquele Git Bash e você quer incluir o Git Bash aqui dentro. Bom, para isso a gente vai vir aqui no menu de configurações. Quando você acessa o menu de configurações, tem uma coisa muito legal, que é uma particularidade dele que eu gosto muito, é que todas as configurações dele são feitas através de um JSON. Ou seja, você tem todas as configurações do seu projeto de uma maneira simplificada e clara, tá? E eu vou te apresentar aqui como é que funciona o documento de configurações do Windows Terminal. Bom, ele basicamente funciona da seguinte maneira. Ele tem aqui o que nós chamamos de profile, tá? Então ele está me falando aqui que ele está usando o profile que é desse guide aqui, né? Que é um código de identificação única. E ele tem algumas pré-configurações, né? Que você pode ativar ou desativar, né? Que é como, por exemplo, copiar texto para o clipboard. E aqui ele tem aqui qualquer configuração, né, do seu profile que você queira colocar como configuração global. Se você acessar através do seu Visual Studio Code, você pode acessar já uma série de comandos aqui, né? Você pode ver que ele tem uma série de comandos que dá para você configurar. A gente vai ver alguns deles ao decorrer desse vídeo, mas não se preocupa com isso agora, mas basicamente saiba disso, tá? Que isso aqui são configurações aqui do seu usuário na ferramenta. E outra coisa que a gente tem aqui é a lista de prompts que ele está, né, agregando, né? Então eu tenho aqui sempre para todos os carinhas aqui que são prompts, eu tenho um código de identificação única que ele usa para gerenciar isso. Eu tenho um nome para ele, né, que é o que aparece lá na minha abinha, né, qual que é o command line, né, qual que é o bash, o prompt, o cmd, e se ele vai estar visível ou não, né, se ele tiver hidden, ele não vai aparecer. Então aqui, esse list aqui é justamente para você incluir seus prompts de comando. E a gente já vai adicionar o do Git aqui. A gente tem aqui uma ideia aqui de você adicionar modelos de cores, né, template de cores, então você pode instalar temas para personalizar, deixar com uma carinha diferente o seu terminal. Você pode deixar ele com um tema, por exemplo, mais perto do Ubuntu, você pode deixar ele, por exemplo, com um tema mais dark ou com um tema mais clean. A gente vai personalizar ele aqui também. E por último, nessa seção aqui, a gente tem a parte de keybinds, né, que são de associações de teclas, onde você pode criar seus próprios atalhos para o Windows Terminal. Ele já vem com alguns atalhos aqui por padrão, mas você pode criar um atalho novo. Vamos criar um aqui, por exemplo. Vamos criar aqui um objeto, né? Ele sempre trabalha com essa estrutura de objeto JSON. Eu vou colocar aqui um command, colocar 2 pontos e ele já me dá uma série de opções aqui do que eu posso fazer. Eu quero, por exemplo, duplicar uma aba. Vou colocar vírgula, digitar aqui, né, case, e quais são aqui as combinações, né, o meu vetor de comandos aqui, de teclas, né? Eu vou colocar aqui que vai ser Ctrl mais M, tá? No final eu coloco uma vírgula nesse cara aqui, vou dar um salvar e quando eu voltar para o meu terminal e apertar Ctrl mais M, ele vai duplicar a aba. Então você pode criar seus próprios atalhos já para começar a se organizar melhor e ser ainda mais produtivo na hora que estiver executando esse cara. Bom, agora a gente quer adicionar o comando do Git aqui dentro, né? A gente quer adicionar o Git Bash. Como é que a gente faz para o nosso agregador agregar mais um console diferente? Imagina que você instalou o WSL, né? Ou então qualquer outra ferramenta como o próprio Git e você quer adicionar ele ali como uma das opções selecionáveis. Bom, para isso basta você vir aqui na parte do list, que é onde tem o nosso vetor aqui de consoles,
vamos dar um vírgula, vamos criar um novo objeto aqui dentro e vamos criar um guide, tá? O que é o guide? O guide é o código de identificação única global, tá? Ele é um padrão muito utilizado no mundo da computação e ele é como se fosse um ID único que não se repete. E para a gente gerar um guide novo, a gente pode utilizar o próprio PowerShell do Windows. Vindo aqui no PowerShell do Windows, basta a gente invocar o objeto do guide, né? Lembrando que você precisa estar no PowerShell, não no próprio de comando normal. Vir aqui, dar 2 pontos e digitar aqui new guide, né? Chamar o método new guide. Quando você faz isso e dá um enter, ele já te gera um código global, tá? Isso aqui é padrão do Windows. Pode dar um Ctrl C nele aqui. Voltando aqui para o nosso cara, vamos colar ele aqui dentro, né? Só colocar entre chaves, já que ele entende isso como um objeto. E a gente já tem um ID para ele. Vamos colocar aqui, né? Antes da próxima propriedade, vírgula. Vamos colocar aqui se ele vai ser visível ou não, né? Vou colocar falso, porque ele não vai estar como invisível. O nome que ele vai ter aqui, que vai ser aqui no caso, né? Colocar a propriedade nome, vou colocar git bash. Vou dar um salvar aqui nele. Vamos colocar vírgula de novo. E a próxima coisa que eu preciso fazer é indicar onde está o executável desse cara que eu quero agregar. Para isso, basta eu adicionar aqui o command line e colar o caminho dele aqui. A gente já vai entender direitinho o que está escrito aqui, mas basicamente toda vez que eu for passar um caminho aqui para o meu Windows Terminal, eu preciso usar 2 barras ao invés de 1, tá? Então aqui eu estou usando uma variável padrão do Windows, que é para apontar para o meu Program Files, né? Você vê que esse símbolo aqui, né, que é o símbolo da divisão aqui, ele na verdade é uma variável do Windows. Se eu acessar esse diretório, né, do Program Files, git usuário bin, eu vou ter esse bash exe lá. Vamos conferir? Então eu estou aqui no meu caminho C, arquivos e programas, git user bin, e eu tenho esse executável que é justamente o executável do git. Então basta eu apontar o caminho dele lá, e a única coisa que eu usei como variável aqui é o arquivo e programas, eu usei a variável do próprio Windows. E depois eu passei 2 propriedades aqui para ele, que é a "-i", para dizer que ele é interativo, que eu posso interagir com esse terminal dentro do meu Windows Terminal, e "-l" para ele carregar para mim qualquer endereçamento de login que eu já tenha colocado para ele. Eu posso adicionar aqui também, né, um ícone para ele ficar mais fácil de identificar lá nas minhas abas. E dentro da instalação do Git, lá naquelas pastas, você também já tem um ícone para ele, né? Então, eu já tenho o caminho dele aqui. Se a gente acessar essa pasta Git for Windows ícone, eu já tenho um arquivo lá de ícone. Poderia ser um PNG, um JPEG, seja o que for. Eu posso adicionar ele aqui só como uma maneira visual de eu conseguir identificar ele nas minhas abas. E outra coisa, só para a gente finalizar aqui, eu posso adicionar um diretório inicial. Ou seja, toda vez que ele iniciar, qual que é o caminho que ele vai apontar para mim. E aqui você pode usar outra variável de ambiente do próprio Windows, que é a user profile, ou seja, ele vai iniciar dentro do diretório do seu usuário. Quando eu faço isso, eu dou um Ctrl S aqui para salvar. Vamos voltar lá para o nosso terminal. Se eu clicar aqui agora em nova guia, você vai ver que ele já aparece para mim o Git Bash. Então é assim que eu adiciono novos agregadores. E quando ele carregar, ele já vai carregar na pasta do meu usuário. Se eu quisesse que ele carregasse em outro diretório, por exemplo, ao invés de user, né, da minha pasta de usuário, eu quisesse que ele carregasse aqui em C2 pontos aqui, barra, barra, quando eu der um salvar, né, e abrir um outro git bash aqui, ele vai iniciar no meu diretório C. Qual que é a vantagem disso? Eu posso ter mais de um git, né, ali, mais um git bash ali agregado, mas cada um desses git bash eu poderia ter eles iniciando em diretórios diferentes. Ou seja, eu consigo já deixar agregado um console em um diretório específico. Você já pode ter um apontado já para a sua pasta, né, de APIs de dev e outra pasta só para as APIs de produção. Então isso te ajuda muito no dia a dia para você não ter que ficar dando toda hora CD de diretório para mudar de pasta. E é uma excelente dica de performance. Tenha o mesmo terminal, né, configurado para vários caminhos iniciais diferentes, só para você poder ter essa facilidade aqui. E como você pode ver, ele já cria um atalho padrão para cada. Se eu apertar Ctrl Shift 4, por exemplo, aqui, ele já vai me abrir um novo console do Git Bash. E por falar em atalhos, isso aqui é uma coisa muito forte do Windows Terminal, porque além de você poder criar, né, seus próprios atalhos, ele tem uns atalhos dele aqui já pré-configurados pensando na sua produtividade e do jeito como você dispõe as informações.
Por exemplo, se eu apertar aqui Ctrl Shift W, ele fecha a aba atual. Eu posso fechar todas as abas e ficar só com uma. Então, com Ctrl Shift W, você deleta aqui, você fecha o seu terminal atual. Outro atalho que eu acho legal dele aqui é o Alt Shift+, onde ele abre uma nova instância do terminal aqui, duplicada aqui para o lado, né? Então você pode fazer coisas diferentes nela, né? Você pode simplesmente vir aqui em uma e trabalhar em alguma coisa, em outra você está trabalhando em outra coisa completamente diferente. Ou seja, você pode em uma, por exemplo, estar vendo, né, o seu servidor, pode estar subindo um container doc, e numa outra você pode estar aqui dando o comando para dar um publish na sua aplicação. E se você apertar a combinação de teclas aqui, Alt Shift e menos, você abre um terminal aqui para baixo, né? Alt Shift mais, você abre para o lado, e se você tiver em qualquer terminal e apertar Alt Shift e menos, ele vai abrir um terminal para baixo. Ou seja, aqui eu tenho 4 instâncias de terminal. Eu poderia estar mexendo no meu diretório do Git, vendo meu container, estar monitorando aqui qualquer ação aqui do meu container, e tem um outro terminal livre para fazer qualquer outra coisa. Então é muito útil. E além disso, você pode vir aqui e abrir mais uma instância limpa para trabalhar mesmo. Ou seja, olha o poder que você tem em mão agora, sem precisar ficar abrindo várias instâncias em janelas diferentes no seu Windows, de diferentes consoles, para estar vigiando diferentes ambientes. Você pode estar aqui controlando o seu ambiente Git, seu ambiente Doc, compilando a sua aplicação, puxando um pacote NPM, tudo isso em um único lugar. Pode não parecer, mas isso aqui vai te aumentar muito a produtividade na hora que você estiver vigiando várias coisas. E ajuda ainda mais na sua organização, porque você vai vigiar um painel único, tá? Então essa dica aqui, para quem é desenvolvedor profissional, sabe que você precisa trabalhar com várias coisas que envolvem de linha de comando, e ter tudo centralizado em um único painel é o sonho de muito desenvolvedor. Não é à toa que se você vai no mercado financeiro, você vê os traders, né, trabalhando muitas vezes com vários telões. Isso porque você pode centralizar todas as visões em uma única tela, então todas as informações importantes vão estar em um único lugar. Essa é uma dica muito valiosa, e se você curtiu ela, já deixa seu like aqui. Então eu posso ter uma instância aqui com 4 terminais e uma outra só com um terminal, e todos executando coisas ao mesmo tempo, às vezes cada uma apontada para uma pasta, você não precisa ficar dando aquele change directory toda hora. Então isso aqui é bem útil. Então lembrando sempre que para fechar basta estar selecionado em qualquer um deles aqui e dar um Ctrl Shift W que ele vai fechar aquele cara. Selecionei aqui ele, Ctrl Shift W, se eu fechar todos eles e fechar mais uma vez, ele fecha a aba. E se você quiser, você pode até melhorar a visualização deles. Para isso, basta você apertar Alt Shift e uma seta, seja para o lado, né, para a direita, para empurrar mais para a direita, ou, né, você pode apertar aqui, se eu tivesse aqui, Alt Shift para a esquerda, para prensar ele aqui para a esquerda. E se eu tivesse aqui apertando Alt Shift menos para abrir um terminal para baixo, e depois apertasse aqui Alt Shift para baixo, ele sempre vai ter aqui, né? Você consegue sempre mover o tamanho e dar uma importância diferente para cada terminal. Então você consegue configurar qual é a melhor visão para você acompanhar cada um desses terminais aqui. E isso aqui é muito interessante, porque às vezes um deles você só precisa acompanhar um log ou digitar uma linha de código, enquanto o outro você está vendo uma série de coisas mais importantes. Outra coisa muito interessante dele é que você tem um alto nível de personalização. Você pode deixar o seu terminal com a cara que você quiser. Tá? Tem um repositório que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é esse repositório aqui do Windows Terminal Themes, tá? Se você acessar o Windows Terminal Themes.dev, você vai ver esse site aqui, né, que na verdade é um repositório onde ele tem vários temas, tanto, né, claros aqui, se você apertar aqui, você vai ver uma série de temas claros, quanto temas escuros, né? Eu particularmente prefiro temas escuros. Você consegue ver um preview deles aqui, né? E ver como é que fica os comandos, as falhas, né? Os sucessos. Então, você pode vir aqui e escolher qualquer um desses temas. Eu vou pegar aqui um, por exemplo, que é o Monokai CMD, tá? Como é que eu faço para pegar esse tema e instalar lá no meu Windows App? Bem, é bem fácil, basta você dar aqui um get theme, ele vai dizer que ele vai copiar aqui para sua área de transferência. A gente vai voltar no nosso Windows Terminal, vamos vir aqui em configurações,
para abrir aquele JSON de configurações. A gente vai vir aqui em Schemes, né, que ele fala até aqui, para você adicionar sua paleta de cores aqui, né, seu tema aqui customizado. Eu vou dar um Enter nele aqui e vou colar ele aqui. Então, eu tenho o meu tema aqui do Monokai já instalado. Agora, eu só preciso indicar para o meu Windows Terminal que eu quero usar esse tema aqui. Basta copiar esse cara aqui, né, vou dar um copy. Vou vir aqui nas minhas configurações default do usuário, né? E quando eu venho aqui, eu tenho aqui justamente a ideia de você poder usar um Color Scheme, né? E para isso basta eu passar aqui o nome do tema que está instalado ali embaixo, né? Então, quando eu faço isso, né, dou um salvar, vou só colocar um vírgula aqui no final, vou voltar para o nosso Windows Terminal e você pode ver que ele já teve uma mudança de visual. Eu poderia voltar lá no meu repositório e pegar um outro tema diferente ainda. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e pegasse, vamos pegar um outro tema aqui, eu gosto bastante também aqui do tema do Drácula, né, que a gente tem no VS Code. Basta dar um get theme nele aqui, vamos voltar lá para as nossas configurações. Se eu quiser, eu posso manter o meu outro tema ali, posso ficar variando entre um e outro. Vou dar um vírgula aqui, vou adicionar esse outro objeto, vou pegar o nome do meu tema, vou vir aqui nas minhas configurações do meu profile, né, no Color Scheme, e vou passar ele aqui, né, vou passar o tema Drácula. Vou dar um salvar, quando eu voltar para o meu Windows Terminal, basta eu voltar nele aqui, vamos abrir uma aba nova e ele já está aqui com o meu tema do Drácula, tá? Obviamente, como são dois temas escuros, a paleta provavelmente você pode não notar muita diferença, mas você pode instalar qualquer tema padrão desse jeito, tá? E ele vai puxar toda a paleta de cores com base naquele JSON que você configurou. Vamos só pegar um tema claro aqui para a gente ver uma diferença um pouco mais gritante. Só vir aqui no site, dar um get theme, vir na configurações aqui na parte de Color Schemes aqui, vamos adicionar esse objeto, copiar o nome desse objeto e na propriedade aqui do Color Scheme colar o nome dele. Feito isso, damos um Ctrl S, vamos voltar para o nosso terminal e quando eu abro qualquer terminal novo aqui, ele já vai aparecer aqui já com tema novo, né, com tema branco. Se ele não estiver carregando o tema para você, basta abrir uma aba nova que essa nova instância vai recarregar o tema. Outra coisa que você pode fazer aqui também no seu Windows Terminal é colocar uma imagem de fundo no seu terminal. Se eu vier aqui e digitar aqui Background Image, eu posso pegar qualquer caminho, vou pegar aqui o caminho que eu tenho de uma foto aqui, vou colocar ele aqui, lembrando que sempre que eu estiver trabalhando com path, eu preciso passar duas barras ao invés de uma. Quando eu der um salvar, ele já fica com a imagem de fundo de terminal, né? Ou seja, eu posso adicionar qualquer fundo personalizado. Ele aceita o formato de JPEG, PNG e até GIF, né? Você pode colocar GIF, embora eu não recomende muito você colocar uma GIF, porque ela atrapalha um pouco. Mas eu poderia, por exemplo, aqui pegar uma imagem com um tema um pouco mais escuro, né? Vou vir aqui e vou colar uma outra imagem com um fundo um pouquinho mais escuro. Quando eu dou um salvar, volto para o meu terminal, ele fica com esse tema. E para a imagem não influenciar muito, né, porque às vezes a bagunça da imagem mata um pouco da visualização, a gente tem uma outra propriedade aqui. Essa outra propriedade aqui é a Background Image Opacity, tá? Onde você consegue controlar o nível de opacidade da imagem de fundo. Então, se eu vier aqui e substituir para 0.4, né, colocar um vírgula aqui no final, eu posso jogar essa camada um pouco mais escura e melhora a visualização da minha imagem. Agora, se você, como eu, não gosta muito de usar a imagem, né? Ou você já tirou uma onda, não quer mais utilizar ela, você pode comentar colocando barra barra aqui, tá? Você comenta ele dessa maneira e, apesar dele estar aqui, ele some. E tem uma outra coisa que eu acho bem interessante aqui. Se você quer criar aquele efeito de terminal mais parecido com um terminal de filme, de cinema, essas coisas, você tem essa propriedade aqui específica para isso, que é o Experimental Retro Terminal Effect. Quando você coloca True, ele vai criar para você aqui todo um ambiente mais parecido com de filme de cinema, né? Ele joga aquele efeito riscadinho ali, então ele deixa ele com uma carinha bem mais legal, bem mais perto daqueles consoles que a gente vê em cenas de filme. E além dele oferecer para a gente toda essa gama de personalização, seja de temas, atalhos, né, e até agregação de outros consoles, você pode salvar toda a sua configuração dele aqui num documento JSON que você pode salvar lá no seu GitHub e poder reaproveitar ele, independente de você formatar a máquina ou não, né? Justamente porque quando você formata o seu computador, é chato você ter que ficar refazendo
todas as configurações e tudo de novo. E tem uma ferramenta que ela veio justamente para ajudar a melhorar ainda mais a experiência do seu Windows Terminal, que é para você conseguir instalar qualquer coisa com apenas uma linha de comando, ou então resgatar todo o seu ambiente de desenvolvimento apenas com um clique. E eu mostro essa outra ferramenta que vai deixar o seu Windows Terminal ainda mais tunado nesse outro vídeo aqui. Se você gostou dessa alteração aqui, dá uma conferida nesse outro vídeo para você deixar ainda mais poderoso o seu terminal do Windows.